Muito bem. Vamos, então, apresentar para os senhores o procedimento básico de um recurso de agravo de instrumento. Imaginemos que estejamos diante de uma das situações previstas pelo artigo 1015 e queiramos, então, tentar a modificação. Então, nós vamos elaborar a nossa petição recursal atendendo os requisitos estabelecidos ali no artigo 1016 do Código de Processo Civil. Ok? Então, é basicamente o mesmo que acontece com a petição inicial. Nós fazemos endereçamento. A quem vamos endereçar? Ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, o endereçamento é esse. Ok? Antes de começarmos a qualificar as partes, nós precisamos mencionar ali os autos originais. Então, do lado esquerdo, na margem esquerda, nós colocamos o número do processo onde foi prolatada, proferida a decisão da qual nós vamos recorrer. Por que isso? Porque isso vai orientar o tribunal a buscar informações nos autos ali indicados. Em seguida, então, nós vamos, como na petição inicial, qualificar as partes, ok? Nós vamos falar quais são os figurantes, agravante e agravado, nós vamos dizer qual é a decisão recorrida e as razões pelas quais nós pretendemos a invalidação ou a reforma dessa decisão. E também, como tem obrigatoriedade da indicação dos procuradores, tanto do agravante como do agravado. Por quê? Para que haja as intimações regulares para o procedimento recursal. Então, no 1016, nós vamos encontrar essas informações, e ali no artigo 1017, há a preocupação do legislador com a instrução. O que é que deve acompanhar essa petição recursal? Que, vejam, ela é protocolada diretamente no tribunal, não é perante o órgão que proferiu a decisão, é diretamente no tribunal. Então, o que precisa? Tratando-se de autos físicos, vai ter que se formar o chamado instrumento. Por isso que o nome é agravo de instrumento. O que acontece na prática? Proferida uma decisão interlocutória, o recurso cabível, que é o agravo de instrumento, não tem efeito suspensivo. Portanto, a decisão se cumpre de imediato, de plano, e o processo prossegue regularmente. Então, não pode ocorrer a remessa dos autos ao tribunal, porque paralisaria o andamento do processo. O que acontece? Então, forma-se um instrumento, extrai-se cópias das principais peças processuais para serem anexadas à petição recursal do agravo de instrumento. E forma-se o chamado instrumento. Continua o processamento na primeira instância e tem as cópias dos principais atos processuais instruindo a petição recursal. E o artigo 1017 enumera quais são elas. Tem que mencionar, tem que juntar a petição inicial, a contestação, a petição que ensejou a decisão recorrida, a publicação, a certidão de publicação da decisão para que eles possam conferir a tempestividade, isto é, se o recurso foi interposto dentro do prazo legal. Então, todos esses requisitos constam ali no artigo 1016. E o mais importante, se os senhores forem lá adiante, no artigo 1017 do Código de Processo Civil, no artigo 1018 do Código de Processo Civil, nos seus parágrafos 2º e 3º, há uma combinação. Se caso o agravante, na hipótese de autos físicos, não comunicar ao órgão a interposição do recurso, o relator negará seguimento ao agravo de instrumento. Então, é obrigatória a comunicação ao órgão ACO sobre a interposição do recurso, juntamente com as razões recursais. Qual o objetivo disso?
é que, com a leitura, o órgão a qual pode retratar-se, pode voltar atrás na sua decisão, comunica o tribunal e o recurso fica prejudicado. Já quando se trata de autos eletrônicos, não há essa necessidade, mas pode-se perfeitamente comunicar, olha, houve a interposição do agravo de instrumento contra determinada decisão, também o juiz vai analisar as razões recursais. Se ele voltar atrás e reconsiderar a sua decisão, ele comunica ao tribunal e o recurso, então, fica prejudicado. Então, há que se ter muito cuidado, então, com essa comunicação ao órgão a respeito da interposição do recurso de agravo de instrumento. Muito bem. Protocolado esse recurso lá no tribunal, ele vai ser distribuído. Se não teve nenhum recurso anterior, então vai ter que se definir quem vai ser o relator. Então, sorteia-se o relator e automaticamente a Câmara e a turma julgadora. Os autos são encaminhados ao relator e lá ele vai fazer o juízo de admissibilidade desse recurso. Ele pode tomar inúmeras outras providências previstas ali no artigo 932, mas nós vamos estudar isso de uma forma particularizada, tá ok? Mas, por hoje, para termos ideia do procedimento, então, do juizado do agravo de instrumento, o relator recebe o agravo, se tiver ok, ele vai determinar o prosseguimento, intimando-se o agravado para que responda no prazo de 15 dias. Via de regra, quando nós falamos em apelação, nós falamos em arrazoar ou contra-arrazoar o recurso de apelação. Quando estamos diante de agravo de instrumento, nós falamos em minutar ou contra-minutar as razões recursais. Razões recursais, os senhores se lembram, são os motivos pelos quais se busca a modificação da decisão. As contra-razões, pelo contrário, são os motivos e fundamentos pelos quais se busca a manutenção da decisão recorrida. Então, se tiver ok, ele determina o prosseguimento, intima-se o agravado, com a resposta, verifica se é caso de participação ou não do Ministério Público, então ele vai elaborar o seu voto, vai proferir o seu julgamento. Logicamente que ele não vai divulgar esse seu voto, esse seu julgamento. Ele vai elaborar seu voto e vai encaminhar aos autos ao presidente da Câmara, que vai designar, então, a sessão de julgamento. E nessa sessão de julgamento, então, se inicia com ele proferindo o relatório e, em seguida, profere o voto, sobrevindo, então, o julgamento dos outros dois componentes da turma julgadora. Ok? Então, basicamente são essas as informações a respeito do procedimento desse recurso que nós denominamos de agravo de instrumento. Agora, dando uma olhada com mais atenção nas hipóteses previstas lá no artigo 1015, são as situações que dão ensejo à interposição do agravo de instrumento. Mas, antes disso, deixa eu só falar uma coisa importante. O agravo de instrumento ele não tem efeito suspensivo. Os senhores se lembram disso, que a eficácia da decisão recorrida permanece, mas nós podemos tentar que, liminarmente, quando o relator recebe o recurso, ele tente atribuir o efeito suspensivo, é chamada tutela cautelar recursal. Então, ele suspende a eficácia da decisão até o julgamento do recurso de agravo de instrumento. Quando nós estudarmos a ordem dos processos no tribunal, nós vamos ter uma atenção toda especial a esse papel desempenhado pelo relator, que está bem disciplinado ali no artigo 932 do Código de Processo Civil. Ok? Muito bem, então as hipóteses estão previstas ali no artigo 1015 do Código de Processo Civil. A primeira delas é quando a decisão diz respeito à tutela provisória. Tutela provisória são todas aquelas que nós estudamos
até agora no primeiro bimestre, tá ok? Tutela de urgência, só um minutinho aqui. As tutelas de urgência de natureza antecedente, antecipada e cautelar, as antecedentes também, ok? Então, a primeira hipótese prevista aqui no 2015 são as tutelas provisórias. O juiz, concedendo ou negando a tutela provisória, autoriza-se o manejo do agravo de instrumento. Segunda, quando a decisão envolver o mérito do processo. O mérito do processo normalmente é da sentença. Mas vejam, lembre-se, quando o juiz julga no julgamento conforme o estado do processo, lá depois da fase postulatória, ele pode julgar antecipada e parcialmente o mérito. Então, ele não julga todos os pedidos, julga um ou dois pedidos, deixando outros para a sentença final. Então, embora seja uma decisão de mérito, não é sentença. Por quê? Porque o processo prossegue para julgamento dos outros pedidos. Então, é uma decisão de mérito que não é sentença, é uma decisão interlocutória, portanto, permite o manejo do agravo de instrumento. Também fala, nessa terceira hipótese de rejeição de convenção de arbitragem, a coisa muito difícil de acontecer. A quarta hipótese é a incidente de desconsideração da personalidade jurídica, isto é, quando se busca esconder patrimônio em nome da pessoa jurídica ou a jurídica esconder o nome da pessoa física dos sócios. Então, é um incidente processual também, cujas decisões permitem o manejo do agravo de instrumento. Isso vai acontecer muito no processo de execução, mas nós vamos ver lá no parágrafo único do 2015 que toda e qualquer decisão no âmbito do processo de execução admite agravo de instrumento, diferentemente do que acontece no processo de conhecimento, na fase de conhecimento, somente aquelas elencadas lá no artigo 1015, tá bom? Então, tem lá também a rejeição ou acolhimento de sua revogação em termos do pedido de gratuidade da justiça, etc. E tal. Então, são essas situações elencadas aí no artigo 1015 que vão permitir, somente elas, o uso do agravo de instrumento. E lá no parágrafo único está bem disciplinado que, na fase de liquidação de sentença, que é depois que se forma o título executivo pela sentença, então, na fase de cumprimento de sentença, que é a execução, no processo de execução e no processo de inventário, toda e qualquer decisão interlocutória sujeita, então, a ser recorrida pelo agravo de instrumento. Ainda nós vamos voltar a comentar bastante sobre esse recurso quando enfrentarmos ou analisarmos com mais profundidade o artigo 932 do Código de Processo Civil, que fala do papel do relator. Mas essas informações apenas para nos orientar em termos de estudo. Eu espero que os senhores aprofundem, que tenham bastante dúvidas e possamos tirá-las durante o nosso chat ou nosso Zoom, tá bom? Fiquem com Deus. Se tiverem dúvidas, estou sempre à disposição. Até a próxima.